Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá! Chegamos aqui para mais uma live e certamente iremos falar de infância aqui, junto com uma família incrível que já está por aqui, ó. Já logo chamo vocês aqui, que depois da live com essa live vai ficar gravada, mas depois da live que falamos sobre a infância e sobre a importância do desenho animado e muitas coisas, famílias me procuraram querendo uma indicação, querendo saber sobre o material, como lidar com seus filhos, o que indicar para eles. Muitas pessoas também me procuram para saber como ter uma família melhor, como criar seus filhos. E eu sei que cada um de nós temos um nicho, né, um chamado e que pode direcionar os nossos amigos. Então eu pensei nessa família que eu conheci, né, parte deles, o pai, na verdade, em Morumbala, o ano passado, que é do Mundo de Otávio, e a família tá chegando, e a Ana Maria, que tem o Instagram de criança, tem manual sim, e ela tem desenvolvido um trabalho incrível. Boa noite! Tudo bem? Bem, graças a Eu Deus. já quero agradecer pela disposição de estarmos aqui juntos. Obrigada. Legal. Vocês estão bem? Estamos muito bem, graças a Deus. Tudo bem. É um prazer falar com vocês. O Egli, é um prazer revê-lo. A alegria É é um minha, mulher. prazer. A última vez que a gente se viu era na África. Sim, Moçambique, né? E Ana, incrível, eu tenho conversado com ela, ela é incrível, a voz dela é incrível. As crianças, tudo bem? Bem, Boa noite. tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Eu já quero que vocês se apresentem, mas antes eu vou falar um pouquinho mais, né? Que eu tava falando com o pessoal aqui, que as famílias, elas geralmente, quando me procuram, elas sempre me perguntam: ah, como eu vou fazer, como que eu vou lidar com os meus filhos? Tá difícil, ele não segue o meu chamado, ele não tem o mesmo propósito que o meu. Como eu vou descobrir o propósito do meu filho? Como eu vou fazer isso? Então, são questões que eu sempre entendo que quem vive tem a experiência e tem o que compartilhar com a gente. E aí, quando esses questionamentos chegaram até mim, eu só pensei em vocês, porque eu já seguia o mundo de Otávio e o Egli já tinha me dito sobre como a esposa dele era incrível. Eu falei, uau, eu quero conhecer um dia, né? E eu falei, eu vou conectar de novo. Na verdade, eu estava um dia em oração. E o Senhor me fez lembrar da nossa conexão. Aí eu entrei em contato, aí eu falei, se deu certo, é Deus. E as pessoas vão ter a oportunidade incrível de saber o que vocês estão desenvolvendo como família, como indivíduos, e quanto tem gerado impacto nessa sociedade. E eu sou muito feliz em ver o trabalho de vocês, mas a gente vai falar um pouco mais. Me fala o nome de vocês, né? E o que vocês estão fazendo atualmente, e vai discorrendo. Joia. Bom, eu sou o Eglisson, mais conhecido como Otávio, e eu faço parte do Ministério Mundo de Otávio, né? Um ministério que eu criei para alcançar a vida das crianças. Não só as crianças, mas englobar todo o universo infantil, né? Dentro dessa área, todos que estão conectados à criança. O nosso foco é a criança, o desenvolvimento dela, e para que ela cresça com sabedoria, com graça, com entendimento diante de Deus e dos homens. E então nós estamos desenvolvendo vários projetos e o mais forte hoje por causa da pandemia é o YouTube, né? Onde a gente está fazendo séries de devocionais todo dia. Acabou de estrear um agora, que eu gravei hoje, inclusive. E todo dia a gente está fazendo 365 Kids, que é uma leitura bíblica de Gênesis até Apocalipse. Começamos dia 1º de janeiro, vamos finalizar dia 31 de dezembro. Está sendo muito, muito, muito legal. Muito Que legal. incrível! Meu nome é Victor Hugo, mas pode me chamar de Victor. Otaviano. Otaviano. Eu tenho 13 anos, eu trabalho também nesse ministério aí, mas eu gosto também de trabalhar com outros aspectos, como na fase adolescentes, né? Eu gosto de trabalhar, então falar com eles, então eu
Já estou fazendo live, já estou dando coisas, tá? Já estou dando ensinamentos para os adolescentes. Faço devocional pop, faço um monte de coisa para que ajude aqui. Parabéns. O meu nome é Davi, mas se também quiser pode me chamar de Otacílio, porque eu também faço ministério, junto com meu pai, eu vou em igrejas, falo com várias crianças. E eu tenho 8 anos, eu jogo muitos jogos de tabuleiro com a minha mãe, com minha família. Show. Ouviu bem ele? Ouviu bem? Sim, eu ouvi muito bem. E eu sou a Ana, gente. Meu nome é Ana Maria, né? Eu falo que eu sou filha amada do pai. Eu sou a mãe desses meninos lindos, esposa do Egli. E eu amo ajudar pais na educação dos filhos, né? Eu comentava com a Lu que Deus me deu um sonho em que as crianças, elas vêm ao mundo. Ele me mostrou como ele manda as crianças para esse mundo. E ele me mostrou uma folha em branco. E muitas vezes, né, essa folha, ela precisa ser preenchida, com certeza. Mas às vezes ela ganha alguns amassados, alguns rasgados, porque a gente não sabe como lidar com essas crianças, né? Então eu tenho sentido esse chamado de Deus para estar auxiliando os pais. Hoje eu estou integral no ministério. Eu já trabalhei anos em escola, porque eu sou pedagoga, psicopedagoga, né? Antes eu estava com uma clínica de neuropsicopedagogia, mas eu tenho sentido esse chamado de orientar famílias, auxiliá-los nessa educação de filhos. Incrível essa família. A gente ouve vocês com um sorriso, assim, ó, que não sai do rosto. É esperançoso para a gente, né? Porque é possível, né? Criar os filhos, estar num chamado e estabelecer isso, porque quando você vê os frutos, o menino tem 13 anos, né? E lá no mundo é a fase mais difícil, onde eu não consigo, né? Uma criança de 8 anos, o que eu sempre ouço, na maior parte, infelizmente, meu filho não quer saber. Agora que ele cresceu, ele escolhe. E é incrível ouvir isso. E me fala, primeiramente, parabéns, né? Eu sei que, eu tenho certeza que isso não é algo simples, não foi algo fácil, não foi de uma hora para outra, vocês acordaram e estavam assim. Certamente, muitas coisas aconteceram e o Senhor ensinou nessa caminhada. Mas me fala aos pais qual é o maior desafio neste tempo de pandemia e que vocês têm enfrentado. E Ana, o que você tem orientado aos pais nesse tempo em relação dessa busca pelo Senhor das crianças e de manter essa paz entre a família? Eu costumo dizer que a pandemia, todo mundo só está vendo o lado negativo dela, né? E eu tô tão feliz porque eu acho que foi o vírus que mais curou famílias nesse mundo. Porque tantas crianças que viviam naquele ativismo, correndo, né? Os pais juntos, e hoje eles têm a oportunidade de estar mais próximo. É claro que quando você convive diariamente, eu acho que aí entra os desafios. Você passa a ser responsável. Né? Vamos pensar, nós estávamos numa era em que tudo estava terceirizado. A educação para a escola, o ensino religioso, né? Os princípios cristãos para a igreja, enfim, as crianças cada vez com mais atividades em que os pais estavam delegando e agora eles estão tendo que assumir tudo. Então, acho que esse é o maior desafio. E a maior dica que eu acho que eu posso dar para os pais é: receba essa responsabilidade com alegria. Você não tem que assumir um papel. Eu estou vendo pais, por exemplo, preocupados com a escola. Você não tem que ser professor do seu filho. Eu sou pedagoga, eu poderia muito bem estar ensinando os meus filhos, mas eu me restringir ao papel de mãe. Né? Eu não tenho que estar ensinando. Esse papel é da escola. Mas e o ano que vem? A palavra de Deus nos fala, né? Devemos viver cada dia o seu mal. Eu não tenho que pensar no futuro.
Mateus 6,34 nos dá esse ensinamento. Então, por que a gente tem que se preocupar com o ano que vem? Vamos viver o dia de hoje e aproveitar. E assim, muitos pais não tinham rotina. E a gente precisa começar a estabelecer que é melhor época que agora, né? O que fazer em cada horário. Tem tantos tipos, fazer uma lista, mas para que a gente possa realmente aproveitar muito bem esse tempo. Eu penso também uma coisa, Ana, que todo mundo está nesse mesmo período de dificuldade. Todas as crianças. Às vezes eu converso com os pais, eles estão tão desesperados que a sensação é que só o filho dele está perdendo. E não é, estão todos no mesmo barco. Exatamente. Todos juntos começando de novo. Né? E há um desespero, né, como instituições, né, as escolas, que volte nesse tempo, até por uma questão financeira, e todas as organizações. E nós, como pedagogas, sabemos também que essa questão, quando olha como igreja, como escola, você fala, é necessário que volte a escola, que funcione. Mas quando a gente entende no Senhor, a gente primeiro tem que colocar o pé no chão. Não é só o seu filho. São todas as crianças. Então, se estamos todos no mesmo barco, se você ensinar ele a correr, lá na frente, ele vai ter que desacelerar também. Então, a gente vai ter que passar por essa dor, né? Que nós fomos geneticamente preparados para sofrer a dor do crescimento, do amadurecimento. Então, eu também tenho dito isso, que a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Com eles e junto com eles. E Wegley, qual é o seu maior desafio como pai? E aí eu falo trabalhando e com a criação dos filhos. Sim. Então, o meu trabalho ele era totalmente ministerial, né? E com a pandemia, o que mais a gente fazia era viajar. Todo final de semana, às vezes até durante a semana, era viagens para vários lugares. E com a pandemia acabou tudo. Ficamos dentro de casa, reclusos no lar. E tivemos que nos reinventar como pessoa que para desenvolver algo especial para a vida das pessoas, para ainda continuar alcançando elas e estar em casa e envolver toda a família. Eu vejo que assim, muitas vezes cada um na família vive o seu quadrado, né? Vive a sua realidade sem se importar com a do próximo, sendo que eles é uma família, é uma unidade. E precisa ser assim, né? Hoje, os pais, as mães, elas estão surtando porque cada um está querendo olhar o seu ambiente e não está promovendo essa interatividade familiar, né? A gente precisa muito disso, principalmente nesse tempo. A gente tem que mostrar para as crianças, fazê-los entender, raciocinar o tempo que nós estamos vivendo, as necessidades que cada um precisa desenvolver e fazer dentro do ambiente familiar para que esse momento passe mais leve, né? Eu vejo isso. Tem muitos pais que acabam tirando o pé, fica mais irritado, né? Tudo uma confusão, né? Acaba assumindo o papel também de professor, de provedor, de tudo, né? Pai. Então fica uma loucura. Mas precisamos nos comunicar. O problema das famílias é a falta de comunicação. E eu vejo que esse vírus ele veio para reajustar isso. Porque as famílias estavam se perdendo no ambiente, cada um no canto, em super atividades, cada filho fazendo uma atividade diferente, a esposa em outro lugar, o marido em outro. Enfim, quando se reuniam ainda estavam no celular e acabavam se perdendo dentro do ambiente. Então a gente precisa promover a comunicação dentro da casa. Eles estavam perto, mas não tinham comunhão, né? É muito sério isso. Era perto e longe, Perto e longe. É verdade. É um desafio para todos nós, né? Não é fácil para ninguém. Mas quando a gente começa a perceber, olhar o lado bom, como a Ana começou a falar, que o lado bom disso, qual é o lado bom? Quando a gente foca no que está acontecendo de legal, as coisas que são mais difíceis tendem a ter menos luz sobre eles, né? E a gente passa a viver mais a plenitude dos dias. Eu quero perguntar para o Davi, que nesse tempo, Davi, de pandemia,
Qual foi a brincadeira que você descobriu? Conta para as crianças o que você está fazendo de novo. Dá uma dica para essas crianças que vão assistir. Eu tô brincando com minha família, até Ele até trouxe, ó. toda vez que às vezes eu tenho livre, ó, eu sorteio, pego, sorteio, tipo, eu pego um papel, ele tá dobrado, então não dá pra ver absolutamente nada se eu sorteio. Dar de patinete, daí eu ando de patinete no meu tempo livre, sem ser jogar videogame. Daí tem várias coisas que Muita quebra-cabeça. Muita quebra-cabeça. Eu não tenho paciência para quebra-cabeça. Ele que faz. Contar ou dançar. Cantar ou dançar. Tipo, a gente brinca, eu brinco com meu irmão, dessas coisas. É bem divertido. Você tá nesse pote, você guardou as brincadeiras que você mais gosta. É a caixinha do livro, é o pote do livro. Ô, Lu, muitos pais falam assim, eu não sei mais o que fazer para entreter meu filho, né? Uau, Você que não bacana. tem que entreter o seu filho. Você não é animador de festa. Você tem que ensinar seu filho a encontrar brincadeiras também. Ele também tem que saber aproveitar o tempo dele, não é? É por isso que tem muito pai estressado, porque ele precisa trabalhar, ele tá sem rotina e acha que tem que ficar de babado do filho o tempo todo. Senão o filho... Eu ouço os pais falarem assim, se eu não cuidar do meu filho, ele vai pra TV. E aí eu não faço nada, né? Então, vamos criar estratégias, ó. Do mesmo jeito, é criança do mesmo jeito. Agora, então, com aulas online, a aula acaba mais cedo. Ele não fica a manhã inteirinha na aula, igual era antes. Tudo bem que tem as tarefas, então vamos criar algo lúdico, né? A gente montou juntos, colocamos aqui coisas que ele poderia fazer. Eu achei incrível, sensacional essa ideia. Obrigada, viu, Davi, por ter compartilhado. As pessoas já estão colocando os comentários, que legal. Crianças vão ver, porque às vezes o pai acha que a brincadeira tem que acontecer uma vez na vida e nunca mais ter essa brincadeira com a criança. E ele precisa participar dessa atividade várias vezes para que ele possa ganhar tudo que há de rico nessa brincadeira e para o desenvolvimento deles, né? E há uma coisa também que eu estava assistindo uma live esses dias, Ana, que uma especialista falou que os pais também precisam deixar essa criança um pouco sozinha. Sim. Brincar um pouco sozinha, para que ele possa criar novas brincadeiras, novas estratégias, e é o que a gente desenvolve na escola, né? Dá para ele um espaço para ele construir um novo saber, para ele se divertir com as ideias dele, com ele mesmo. Então, esse sufocamento, esse excesso de cuidado também traz essa dependência absurda das crianças do adulto. Não que a gente vai deixar ele abandonado, não entendo. Essa Mas caixinha que eu não dei pra ele. Eu montei com ele. Eu falei, e se a gente fizesse uma caixinha? E aí ele foi falando coisas que ele gostava de fazer e foi escrevendo. Eu ajudei ele e pronto. Hoje ele não precisa vir aqui, não tenho nada para fazer agora. O que eu faço? Olha, ele pega a caixinha. E foi tão legal que aí foi os dois, eles tiveram a ideia da gente fazer um livre mãe, algo para eles fazerem comigo. Aí eles colocaram o link, até a gente mudou, não fez mais nada, né, gente? Não, com a mamãe, né? Tem banho de mangueira que ela não gostou. Ela não gostou? Frio! Isso que era na casa, né? Não dá mais, gente. Que divertido. E Vitor Hugo, me diz, você já tem 13 anos, né? Já está na adolescência, então eu acredito que essas brincadeiras já não são as suas brincadeiras, né? Não. E que mesmo que você participe delas, já não é aquela que você mais gosta, né? Que mais ama. Mas me diz, então, o que você tem feito? Você me falou que tem falado de Jesus para adolescentes, eu achei isso incrível. Mas me fala como você faz isso, porque eu conheço muitos adolescentes que eles falam, ninguém quer me ouvir. Na minha idade, ninguém quer me ouvir. Meus amigos preferem falar de outras coisas. Hoje mesmo eu ouvi uma adolescente me falar isso. Me fala o que você tem feito e como tem feito. Eu tenho feito... Eu não fico brincando ou vendo na TV. Antes eu era muito viciada em TV. Agora eu não sou mais viciada em TV e eu não sou mais viciada em nada, assim. Então o que eu faço?
Eu, toda segunda-feira, eu faço live chamada Segunda Geração, no Eu Sou Otaviano. Esse é o meu Instagram. E daí lá eu faço toda segunda chamada Segunda Geração. Trago adolescentes, crianças, para falarem que tem pais que tem um ministério, tem algum ministério, então que eu vejo assim que é uma luz. Então eu trago elas ali e faço um bate-papo. O Devocional Pop deu uma parada, mas a partir da semana que vem vai voltar. Aqui é o Devocional. O Devocional Pop é assim, eu tenho um livro chamado Devocional Pop. E nele tem filmes e séries. Filmes e séries. Então eu pego o filme e eu falo o que aquele filme tem a ver com a Bíblia. O que aquele personagem do De Volta para o Futuro tem a ver com a Bíblia. O que o Batman tem a ver com a Bíblia. Então eu trago essa referência também. Eu agora tô entrando numa atividade nova. Acabei de começar há 7 dias, tal. Acabei de chegar também. Agora estou fazendo uma academia, treino, às 5 da tarde até às 6 da tarde. Então eu tô lá malhando, academia, agora que eu comecei. Não é academia, mais. Né, filha? É o ar livre. Então, treino, fazendo Funcional. mocinha, Eles têm que gastar energia, Gastar adolescente, energia. gente. Tem que gostar, gente. Eles precisam cansar de cantar. Nosso peso e tudo mais. Daí, o que eu gosto também de fazer, além de lives, essas coisas, eu gosto de ir em eventos. Agora eu também estou fazendo projetos, então o adolescente não tem que ficar só na TV ou no celular ou jogando futebol. Faz uns projetos, assim. Eu estou fazendo agora um canal no YouTube que vão lançar. Eles estão pedindo para eu editar para eles. Eu estou editando para eles, uns amigos meus que vão lançar. Eles vão lançar amanhã o primeiro episódio lá. Eu tenho que mandar para eles lá o vídeo gravado. Então faz projetos, vai tentar algo novo que você nunca tentou, né, com a academia para mim. Como esses projetos, eu tô movimentando tudo. E eu não paro. Eu tô das 6 da manhã até as 10 acordado. Eu passo daí das 10 até as 6 tudo dormindo para recompor a energia. E daí, né, se não, eu tô na aula online de manhã, eu acordo 6, tomo meu café da manhã, daí das 8 até as meio-dia, eu fico estudando e depois disso eu vou fazendo essas coisas que eu tô falando aí. Tá todo mundo colocando parabéns, que lindo. E é incrível. Mas você faz projetos assim, Vitor Hugo, porque sua mãe é da educação, seu pai tem esses projetos. Por que você está fazendo esses projetos? Desde quando? Veio a inspiração deles, mas daí eu não quero ser o projeto Mundo de Otávio, o projeto Criança Vê com Manuel. Eu quero ser o meu projeto, quero criar o meu próprio projeto. Eu Sou Otaviano, Segunda Geração. Eu quero criar o meu projeto, fazendo lives, fazendo mentorias, fazendo um monte de coisa para gerenciar. Então, cada vez vai indo novidades aí. Então, eu sempre coloco aí, tem no meu IGTV todos os devocionais pops. É só conferir lá e tem muitos devocionais pops, é muito legal. Assim, é muito legal e é isso que eu tô fazendo, né? É isso. Então, não vem da inspiração deles. Mas eu aqui que tive a ideia de fazer isso. Isso é incrível. Parabéns. Que Deus te abençoe, que você tenha muitos projetos. E que muitos adolescentes, meninos e meninas, sejam mesmo tocados e transformados pela sua história. Porque é incrível isso. E você tem um diferencial. É nítido, né? Aos pais, é nítido que o trabalho de vocês como pais é incrível, parabéns. Mas me fala uma coisa, para os pais agora, qual o maior desafio na criação dos seus filhos hoje? E nesse caminho, sabe? Qual foi o maior desafio? Como foi para chegar a esse resultado? Porque eu tenho certeza que várias mães estão aqui ouvindo a gente, porque algumas eu já conheço, estão com esse questionamento. Mas como eu vou criar meu filho para ele chegar nesse nível de maturidade com 8 anos, com 13 anos? E muitas vezes elas falam, meninos é mais difícil do que meninas. Fala um pouco pra gente, porque eu quero aprender também. Vou salvar essa live aqui, ó, para quando eu tiver os meus. Não me esquecer. Olha, eu vejo que sim,
tudo, parte do princípio. Muitos pais hoje em dia, né, pela maneira como foram criados, criam seus filhos por base de regras. E regras, elas só são criadas depois que se quebra algum princípio, né? Desde lá de Gênesis é assim. E quando a gente trabalha os princípios, né, mostrando o porquê de cada coisa, mostrando a base dentro de cada fundamento no dia a dia, nos afazeres de casa, no desenvolvimento na escola, com os amigos, com a família. Então, quando a gente faz uma base bem sólida, né, a gente tem que fazer um fundamento, né? Para construir um prédio, você precisa cavucar muito fundo. Quanto mais alto esse prédio, mais fundo ele precisa ser para baixo. Então, a gente busca todos os dias, né? Vai trocar uma ideia, vai conversar, vai orientar, sempre trazer a palavra de Deus como base. Sempre falar assim, o que diz a Bíblia sobre isso? O que Jesus faria no seu lugar? Como a gente deve proceder sobre isso ou aquilo pela luz da palavra de Deus e como isso vai refletir não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. Então, esse é um fundamento muito, muito sério que trabalha a maturidade da criança. Quando ela vai crescendo, ela já vai entendendo isso com um nível diferenciado. Então, ela acaba firmando aquilo que ela já acreditou, né? Ela estava ali construindo uma crença, algo que é sólido, e aí quando ela chega aí na idade de 12, 13 anos, ela vai defender isso com unhas e dentes e ela vai buscar viver através disso. Então é muito legal que você tem mais um. Eu ia até dizer assim, que o que é interessante, muitos pais, eles vão deixando a culpa, o medo, bloquear eles, né? Eu já ouvi pais do tipo assim, mas meu filho não quer ler a Bíblia. Mas por que você não faz ele ler, né? Eu tenho medo de traumatizar. Eu quero que ele goste de ler a Bíblia. Gente, aí eu faço sempre essa comparação. Quando seu filho não quer ir para a escola, você deixa ele ficar em casa? Foi seu filho que se matriculou na escola ou foi você que matriculou ele na escola? Então, acho que hoje o maior desafio na educação de filhos é isso. A gente está perdendo os princípios. E toda vez que princípios saem, as regras têm que vir, né? Então, aqui, por exemplo, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li a Bíblia normal, né? A Bíblia. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Agora, esse ano eu vou terminar pela 3ª vez a Bíblia. Ele tem 13 anos, né? E foi assim, você já leu a Bíblia? Sim. Já está na 2ª vez. Então, você queria ler a Bíblia no começo? Claro que não, eu odiava. Eu odiava. Só depois, essa quarentena, que eu percebi como ler a Bíblia é legal. Só nessa quarentena eu percebi como é massa ler a Bíblia. E daí Na 3ª vez. Agora eu tô lendo a Bíblia de uma outra maneira, de outros olhos, como se fosse divertido. Então, como eu leio a Bíblia, eu coloco o aplicativo no celular, coloco no som e ele fica falando o que tá escrito ali. E eu vou interpretando. Aí vai falando, Moisés abriu o mar. Eu faço Moisés abrindo o mar, como se fosse uma brincadeira. E daí eu faço essas coisas para se tornar a Bíblia uma coisa maneira. É isso que eu fiz na 2ª vez a Bíblia. A primeira eu não gostei muito de ler. Daí na segunda eu gostei, que eu peguei o jeito. E daí agora eu tô tendo a 3ª vez no 365 Kids. E o bacana também é o desenvolver deles assim, lê, absorve a mensagem e transborda. Quando você transborda, você aplica muito mais na sua vida e você está passando isso adiante. Né? Então, o Vitor ele tem feito isso através dos devocionais, das lives que ele tem feito, ele tem transbordado na vida das pessoas. O Davi já fez live com os amiguinhos, falando sobre games, falando sobre a importância de você tomar cuidado com aquilo que você vê pela internet, nos jogos. E é muito legal, assim, porque quando eles transbordam, eles se sentem assim, úteis dentro do reino. Eles precisam se sentir assim, pertencentes ao reino de Deus. Né? Quando eles se sentem meio distantes, quando cria a imagem de um Deus muito longe, muito grande, inalcançável, inatingível, isso daí acaba perdendo o prazer e perdendo a motivação para
se desenrolar. E assim, só para encerrar minha fala nesse ponto, eu acho que o maior segredo é a gente criar uma família interdependente, né? Em que hoje as famílias estão muito independentes. Cada um tem as suas atividades, cada um faz as suas coisas. Você vê, tem um que vai, pega o prato e come na frente da TV, o outro come, deixa eu dar comida para as crianças primeiro, antes do pai chegar, para eu almoço depois. Isso cria famílias independentes, né? Quando a gente precisa criar uma interdependência, onde um depende do outro, mas eu vivo sem o outro. E é isso que acontece. E como você faz isso? Tendo tempo à mesa. Jesus deu os maiores ensinamentos à mesa. E quantas famílias não conseguem sentar para uma refeição, pelo menos? Né? Elejam uma refeição, façam estudos, conversem, façam dias da família, né? Elejam um dia da semana para fazer o seu dia da família. A sua família tem que ter uma identidade sua. A família Cavalar é assim, né? Meio maluca, faz muitas coisas. É a nossa família assim. Eu não posso querer copiar outra família. Assim, e também ninguém tem que copiar a nossa. Identidade. Mas a hora que a gente encontra a identidade, quando eles chegam na adolescência, é uma fase de colheita. Né? É muito bom. Eles só vão florescer todo o plantio que nós fizemos até agora. Incrível. Eu sempre falo isso, né? Que nós temos que ensinar as nossas crianças a luz da palavra. E a gente ouve várias coisas dizendo, é antiquado, isso é coisa para crente. Esses dias eu fiz uma live que fala que é daquele livro Pescadores de Crianças, né? Fala da importância da criança conhecer Jesus e ser envolvido pelo amor dele, para que ele possa crescer em caráter e em verdade. É nítido que, talvez, se alguém até hoje achou que ensinar a palavra era bobeira, era coisa de crente, fanático, era coisa de beatos, né, como eles falam, é prova disso, porque uma criança de 8 anos, uma criança de 13 anos, que tem uma identidade tão clara, ajustada, eu faço isso porque eu gosto disso, eu desenvolvo isso, é só o Senhor. É a palavra que transforma e transborda, mas não vai transbordar o que o outro falou, vai transbordar quem ele é. Isso é incrível, porque é a luz da palavra que vai iluminar aquilo que o Senhor já fez. Eu falei na live, bato muito nessa tecla, que as nossas crianças, nós não podemos olhar elas como se elas fossem bebês para sempre. Porque, na verdade, elas são gigantes no espírito, elas já nascem na estatura que o Senhor planejou. Né? Então, a gente não traz para elas um direcionamento de acordo com aquilo que elas carregam, nós estamos punindo ela, porque ela tem raízes, assim, carrega algo no espírito que precisa ser alimentado, e alimentado com a verdade, né? Muitas vezes a gente passa por algumas famílias que passam horas e horas e horas dando broncas e colocando de castigo. Tá, e você conversou com seu filho? Você brincou? Aí fala, Lu, o que eu vou fazer? Agora você vai para casa, vai ler esse livro com ele. Agora você vai para casa e esse joguinho com ele. Aí as pessoas ficam desesperadas. Mas é isso, a gente precisa ter comunhão e trazer Jesus para nossa mesa. Porque senão a gente não vai... Esse mundo, ele não tende a melhorar, né, gente? Ele não tende a melhorar. Mas é algo que não muda e que sempre vai gerar vida em nós. É a palavra de Cristo. Mas, Ana, eu sei que existem pessoas que ainda a gente falando tudo isso e entendendo isso no Senhor, enxergando o seu testemunho, ela não vai conseguir seguir, Ana, porque talvez o filho dela já tem 10 anos, já tem 15 anos, e ela não está entendendo. Me fala um pouco sobre o manual da criança. O que é isso? E como essa mãe pode ter esse acesso? Fala mais. E eu acredito que essa é uma luz para você, mãe, que está aí pensando aí. É lindo o que você está falando, mas aqui em casa já não tem mais jeito. Ana, por favor. Então, eu falei no começo, né? Sabe aquela criança que sempre brincou de dar aula? Eu sempre amei a educação, tanto que eu fiz pedagogia, enfim, e nessa área. E depois desse sonho que eu comentei, eu entendi a urgência que eu precisava, vamos dizer assim, ajudar quem vai escrever nessa folha em branco. E até então eu achava que era nas viagens. Quando veio a pandemia, que nós paramos de viajar, eu me senti assim, mal. Eu me senti assim, meu Deus, como que eu vou transbordar na vida das mães se eu não posso mais ir até elas? Aí foi onde eu criei meu Instagram. Criança Vem com Manual.
E, nossa, mas por quê? Você falou certo, muita gente fala, né? Eu sempre ouvi que criança não vem com manual. Então, mas pela nossa vida, pela nossa realidade, eu aprendi que criança vem sim com manual. O manual é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. O problema é que, assim como quando você compra um liquidificador, quem é que lê o manual? A gente não lê, não é? A gente vai e usa. Eu já fui no posto pedindo para pôr gasolina onde não tinha. Por quê? Porque eu não li o manual, tá escrito. Então, esse é o nosso problema. O manual é a Bíblia. Nós temos ali ensinamentos incríveis. Ana, por onde? O que você me orienta? Por onde eu começo? Começa lendo Provérbios. Hoje é dia 28. Leia Provérbios 28. Provérbios tem um para cada dia do mês. Segunda é dia 31, vai acabar o livro de Provérbios. Na terça você começa de novo. E vai variando. Aproveita a refeição em família, leia. Dá para você ler. Eu tenho só filhos pequenos. Lê 3 versículos de cada capítulo, porque no mês que vem você vai ler de novo. Né? Eu tenho experiência do Davizinho pequeno, nunca vou esquecer disso. A gente lendo e ele era Deus não se agrada dos mexeriqueiros. E eu sempre perguntava, o que vocês entenderam do texto? Aí o Davi falou, Deus não gosta de quem planta mexerica. Então, sabe, a gente conversar. Teve uma época que nós fizemos assim, o Provérbios tem 2 personagens, o tolo e o sábio. Quem é tolo? O que faz? A gente foi estudar o que o tolo faz e o que o sábio faz. Qual a consequência deles? Então, aos poucos, você vai inculcando. E independente da idade do seu filho. Eu amo aquela passagem de Sara, quando ela dá risada, né? Que ela vai ser mãe. Deus fala para Abraão que ele vai ser pai, e ela ri. E Deus diz o quê? Haverá algo impossível para Deus? Né? Haverá algo impossível para mim? Então não há nada impossível para Deus. Não pense você que já passou, que você perdeu tempo. Escolha hoje. Só que não queira da noite para o dia, tá, então agora eu vou começar a fazer isso, amanhã tudo vai mudar. Não, é gradativo, é um processo. Escolha uma ação para mudar, né? Escolha uma atitude. O que está te incomodando, por exemplo, é a falta das refeições à mesa. Então, combine com a sua família. A partir de hoje, nós vamos almoçar todos juntos ou tomar café da manhã, o que for melhor. A partir de hoje, nós vamos... Feito isso, criou o hábito. Então, agora nós vamos... começar a fazer a leitura, agora nós vamos fazer o dia da família. Comece com poucos. Só que se eu não começar, eu nunca vou prosseguir, né? Davi, eu acho que ele queria falar, que você estava batendo em mim. Eu quero falar que você é livre para fazer o que quiser, mas você não pode deixar nada que te domine. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Na Bíblia diz que você é livre para fazer o que você quiser, mas você não pode deixar nada que te domine. Tipo, você pode ficar assim, jogando videogame, mas você não pode deixar ele dominar o lugar de Deus. Deus sempre tem que estar no alto. Isso aí. Muito bem, é verdade. Sempre em primeiro lugar, né? Incrível. Mas, Ana, me fala um pouco sobre o seu curso, então. Eu tenho... Foi na pandemia, olha que interessante. Deus faz tempo que ele me pede. Como meu marido falou, a gente sempre investiu numa educação por princípios e não por lei. E tem dado certo, né? As crianças entenderem por quê. O que fazer, né? O Vitor nunca teve Instagram, porque o Instagram tem um princípio. Só pode ter Instagram quem tem 13 anos. Ele não tinha idade. Quando ele fez 13, ele pôde ter o Instagram. E qual o princípio por trás do Instagram? É uma rede social. Ela serve para quê? Você já parou para pensar? Ele serve para eu aprender algo e para eu transbordar, para eu ensinar. Então, a partir desse princípio, nós ensinamos ele não segue um monte de gente, ele não sai seguindo todo mundo, ele não perde tempo com isso. E por ele resolveu fazer o devocional pop, gravar vídeos, fazer live, porque é a maneira que ele encontrou de ensinar. Então, quando você cria filhos por princípios, tudo muda. E Deus trabalhou isso no meu coração.
E em maio, eu brinco, depois de uma puxada de orelha, né? Porque eu falei que quando eu tivesse 1.000 seguidores no Instagram, eu ia montar o curso. Eu nunca pensei que em 45 dias isso ia acontecer no Instagram, né? Mas era a urgência de Deus, eu vejo. Então, esse curso, a primeira turma encerrou em julho, eu fiquei impressionada com os testemunhos das mães, né? Porque é isso, tem faltado princípio. Então, quando você passa, são 8 princípios que são 10 módulos do curso, 2 de fundamentos, mas semana após semana a gente vai ensinando como você vai pôr o amor na sua casa, porque uma criança, ela precisa, em primeiro lugar, se sentir amada, né? Tenho pais que falam assim, você me ama, filho? Você não tem que perguntar isso pro seu filho, porque ele não nasceu para te amar. Ele nasceu para ser amado por você, né? Aí ela vai se tornar uma criança confiante, porque ela é amada. Então, o princípio da confiança, como trabalhar isso? O princípio da bondade, obediência, responsabilidade, paciência, perseverança e sabedoria. Tantos pais hoje querem filhos sábios. E os pais estão achando que a sabedoria está numa boa faculdade que ele vai fazer, numa boa nota que ele tira na escola. Mas nós temos lá, né, em Provérbios, diz que a origem da sabedoria está no temor ao Senhor. Então, quando a gente aprende esses princípios, a vida vai ficando mais leve. Porque você tira o peso que não é seu. Quando eu carrego o que não é meu, com certeza eu fico mais leve para cumprir o meu propósito, né? E tem sido uma delícia, meu Deus. Eu imagino. E eu creio que o maior desafio, muitas vezes, é que estes são os pais, eles não tiveram esses ensinamentos, né? Eles, muitas vezes, na maior parte, têm muitas marcas da sua infância. Eu sempre falo muito sobre isso. Eles são frutos de uma educação extremamente violenta, né, de abandono, e a gente encontra essa grande dificuldade. E eu creio que o seu curso, ele vem não só para contribuir na vida dessas crianças, mas para trazer uma luz na vida destes pais, sabe, para esse renovo. Como falar sobre verdade se sempre mentiram para mim? Então, nós precisamos sim buscar mais sobre isso. Como que eu vou falar sobre perseverança se desistiram de mim? Sabe? São coisas tão profundas que a gente guarda porque a gente está tão acostumado a lidar com isso. E eu falo isso porque eu tô falando para mim, né? Quando o senhor me pediu, também me puxou de orelha para escrever um livro sobre a cura da infância, é exatamente isso. Existem adultos que não tiveram a infância curada e que tiveram, na verdade, a infância destruídas e que hoje ele tenta cuidar do teu filho ou desenvolver, ele não consegue, porque esses valores, esses princípios foram destruídos, né, diante deles. Foi apresentado, mas de uma forma destrutiva, assim, na vida dele e que ele não buscou. Então, o seu curso é incrível, eu vou fazer, tá, gente? Quem está assistindo aí, me procure, porque a próxima turma eu estarei nele. E até vocês que estão assistindo e trabalham com o Ministério de Criança e não têm seus filhos ainda, não espere ter, né, Ana? Ô, Lu, não espere ter. Na turma passada, eu achei tão incrível que uma moça se inscreveu. Ela é casada, mas ela acabou perdendo um bebê em janeiro. E aí, ela orando, Deus falou para ela que antes de ser mãe, ela tinha que se preparar. E ela fez o meu curso sem ter filhos, Lu. Foi algo assim, aquela história, né? Como cura a gente também. Eu fiquei, meu Deus, foi muito lindo, foi uma bênção, sabe? Porque é isso mesmo, é o que você falou. Às vezes a gente não se prepara, a gente se prepara para tantas coisas, mas a gente não tem se preparado para ser mãe e pai. E hoje em dia nós estamos precisando nos preparar, porque o mundo está... Nós precisamos viver muitas coisas antes de conseguir transbordar, né? A gente está falando sobre transbordar e até mesmo essas verdades que são pilares, para mim, são pilares fundamentais para que possamos transbordar na vida de um ser humano que o Senhor nos entrega, tão precioso. Então, que vocês que estão assistindo, assim como eu, se matricule na próxima turma e busque ao Senhor na palavra. E me fala mais um pouco. Nossa, eu ficaria a noite inteira conversando com vocês. Já está acabando no final. Eu estou muito feliz por essa conexão.
Eu vou seguir a página dos meninos aí. Eu sei que o Davi ainda não tem, mas com certeza eu quero participar desse devocional pop. Aí eu tenho, participa, todo mundo tá na live, segue eu sou o Otaviano, vai lá. Isso, todo mundo segue. Indica para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos, para todo mundo fazer parte. E eu quero ouvir um pouco mais sobre o mundo de Otávio. Quais são as ações que hoje, assim, vocês têm realizado? Eu falo hoje, não a questão do tempo de pandemia, mas nesse tempo que o Senhor deu para vocês, e não, vocês nem sonharam, assim, como o mundo de Otávio. E o Senhor tem feito vocês viverem. Uau, tem muita coisa, né? O mundo de Otávio, ele nasceu em 2001. Na verdade, o Otávio nasceu em 2001, numa EBF. É um personagem que eu criei para um trabalho de um teatro numa EBF. E depois disso, o Otávio criou uma personalidade, foi se desenvolvendo. Aí criamos um teatro próprio do Otávio. E isso foi surgindo oportunidades para estar ministrando a palavra de Deus. Então, eu já fui em vários lugares ministrar, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Na África, Moçambique, Burkina Faso, no Haiti. O Vitor foi comigo. O Vitor tinha 8 anos de idade quando foi comigo lá para o Haiti, para estar ministrando lá para as crianças haitianas, logo depois ali do terremoto. Eu já fui em campos de refugiados da Síria e do Iraque, falar com crianças lá, assim, tem sido muito prazeroso o que Deus tem feito, porque são poucos que se levantam e levantam essa bandeira, principalmente em prol das crianças, né? É difícil você ver hoje em dia uma referência no meio delas. Não tem, assim, tem bastante coisas sendo feitas, mas muitas coisas, às vezes, que cai no nicho só da igreja local, né? Hoje mesmo, na pandemia, a gente está vendo um monte de canal que surgiu por conta da pandemia, mas, assim, específico da igreja, para as crianças não perderem ali o cultinho infantil, não perderem isso. Mas o meu canal, ele vem fora de tudo isso, né? Ele vem para abastecer as igrejas com criação de conteúdo para estar ministrando ao coração das crianças, né? Então, muitas igrejas têm utilizado o material nosso para desenvolver trabalho ali, principalmente agora, né? O povo já está cansado de criar conteúdo. Não tem nem mais de onde tirar o coelho da cartola. Então, a gente está fazendo vídeo todo dia aqui, né? E graças a Deus, assim, e por conta de tudo isso, a gente tem se movido geograficamente. Nós saímos da nossa cidade, que era Maringá, no Paraná. Estamos há um mês aqui em São Paulo, morando aqui, tudo em prol do ministério, em prol de crescimento, de novas conexões, novos resultados. A gente quer mesmo se tornar uma referência aí no Brasil, para as crianças terem alguém a seguir que vai complementar elas e não destruir a mentalidade delas, né? Porque a gente vê muitos youtubers hoje que, pelo amor de Deus, tá destruindo a integridade das crianças, a pureza, né? Tá destruindo de uma maneira proposital. E eu venho para me levantar contra tudo isso, né? E é difícil ver um homem que se levanta dessa maneira em prol das crianças, né? As pessoas não param para atender isso, mas eu tenho esse chamado de Deus e é para isso que eu nasci, e eu vim para tocar o terror mesmo na terra e salvar as crianças aí. No meio delas, com muita alegria, e trazer essa versão da Bíblia de uma maneira simples, de entendimento, e ao mesmo tempo que é simples, é profundo, para que elas possam entender de uma maneira especial que atinge o coração delas, né? Isso que é o principal, assim, que a gente tem feito. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Realmente, são poucos homens que se levantam, né? Até quando a gente entra na escola, né, diretores de escolas, é raro, e quando vocês se deparam com eles, eu falo isso porque eu já vivi uma experiência na direção de escola, então tinha reuniões com todos os diretores da regional, né? Eu trabalhei com a prefeitura.
Você não encontra homens que defendem a causa. Às vezes eles estão no cargo porque o salário é legal, porque ele fez pedagogia e rendeu isso, Tá ali pra mas uma que missão. defendem. Não entendi. Não tá ali para uma missão, né? Não está ali para uma missão. Eu tenho orado nesse tempo pela infância do Brasil, orado mesmo, sabe? Consagrado, porque para esses líderes que estão à frente de conselho tutelares, direção de escola, no ministro, professores, aqueles que estão à frente, pastores de igrejas, todos, casos de abrigos de crianças, para que eles sejam despertados pela infância, não para trabalhar. Ninguém mais precisa só trabalhar, a gente precisa salvar vidas. Sim. E eu vou falar um pouco sobre o livro que eu tenho escrito, que eu concluo a escrita dele segunda-feira, né? O Senhor também Legal. pediu, puxando as duas orelhas assim, sabe quando você até levanta? E aí, em 30 dias, era o meu desafio com o Senhor de escrever esse livro, e o Senhor derramou muitas coisas, simples e profundo, para que as infâncias sejam curadas, né? Que eu creio, e o Senhor tem me dado muito essa direção, que se as infâncias dos adultos são curadas, eles irão transbordar cura sobre as nossas crianças, né? Então, quando eu ouço vocês falando sobre a infância, eu sei que isso também é resposta à geração, porque eu falo, Senhor, sozinho nós não podemos. Sozinho não podemos. E não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, mas todos precisam clamar pela infância e se mover pela infância, né? O que nós temos feito e quanto a isso? Porque é muito bonito falar, né? Mas vamos nos mover quanto a isso, né? Não só nos mover aonde estivermos, né? Eu morei 2 anos na África do Sul, estive em Moçambique, e lá eu pude desenvolver projetos. E aqui no Brasil, eu sempre, desde os meus 14 anos, sempre trabalhei com a infância e pela infância, dentro de comunidades, mas eu sempre achei que era pouco. Sempre achei que era pouco, porque as crianças continuavam morrendo, né? Nós olhava para os lados, as crianças continuavam sofrendo por todas as coisas, e entender que a palavra, a mensagem tem que chegar sobre essas crianças, porque eu creio que vai chegar um tempo que as crianças que receberam a verdade, elas não vão permitir ser abusadas mais. Isso mesmo. Porque elas terão uma palavra e carregarão um espírito de autoridade contra todos esses desvios. E esses são cheios, eu creio muito nisso, eu consigo chegar, tão cheios do Espírito, que eles ministrarão sobre a vida dos pais, e eles, através da vida deles, os pais serão transformados, porque a gente olha para os meninos de vocês, eles carregam algo incrível, né? E você fala, com certeza, eu tenho certeza disso, que vocês são transformados pela vida deles, porque o Senhor colocou algo muito maior. O que a gente entrega na vida das nossas crianças é só é para regar aquilo que o Senhor já colocou no Espírito. Então, essa nova geração, eu creio, e eu tenho profetizado também que essa geração desse tempo de caos, elas vão vir poderosamente cheias no Espírito. Tenho orado por algumas mulheres também que estão gerando, para que realmente eles sejam ativados e transbordando, e eu creio muito nisso. Eu estou muito grata a Deus por ouvir o testemunho de vocês. Amém. Cada vez que a gente ouve um testemunho, a gente projeta no Senhor algo melhor, né? A gente enxerga no Senhor a possibilidade de construir algo melhor ainda, e vocês trouxeram para mim essa esperança, e eu tenho certeza que para muitos pais que aqui... Gente, eu não consegui nem ler os comentários hoje, me desculpe, eu estou tão envolvida, mas mandem as perguntas por aí, nós temos ainda, deixa eu ver, acho que nós temos só 5 minutos, nós não temos... Acabou esse tempo, mas eu sei que o Senhor é muito bom, e vocês serão usados, creio, porque serão usados em muitos lugares, e a coroa dos pais são os filhos, e eu sei que vocês já se alegram da herança bendita que vocês têm, mas através de nós, eu creio que filhos espirituais também serão alcançados e serão coroas benditas na vida de vocês. Amém. Então, a Gabi me falou algo que a gente sempre ouve, mas parece que quando o Senhor quer que nos despertar, ecoa, né? Nós não podemos nos calar. E que vocês não se calem, e que eu não me cale, e que possamos anunciar mais, e que muitas famílias possam ter acesso ao testemunho de vocês, viu? Amém. Muito obrigada.
Amém. Estou à disposição, se precisarem de mim, contem com as minhas orações. Eu sei que o desafio é grande, mas nós não vamos parar. Vamos Não botar mesmo. o terror na terra. Tamo junto. Eu falo o seguinte, Lu, que se nós criarmos crianças saudáveis, é muito mais fácil do que você ter que reformar adulto, né? E o adulto, ele é fruto da infância que ele viveu. Então, parabéns por esse livro, que eu tenho certeza que é de Deus, porque precisamos, sim, curar a infância. Nada de adultização antes do tempo. Vamos parar com isso, vamos deixar essas crianças serem crianças e viverem o melhor que elas têm. Pais com crianças de 4 anos preocupados se elas vão ler. Gente, deixa seu filho ser criança, ela vai ter tempo para tudo. Então, parabéns, amamos, de verdade. Foi muito legal. Bem-vindos a São Paulo, né? Acabaram de chegar. Bem-vindos a São Paulo. Em São Paulo, se precisarem de alguma coisa, só me chamar. E vem E a gente em casa nos visitar. Ela mora aqui pertinho. Pode deixar. Aqui, Vou sim, né, vou sim. Você tá em que região de São Paulo aqui? Eu estou aqui no Campo Limpo, fica próximo ao Morumbi. Próximo ao Morumbi. A gente tá aqui em Barueri. Isso. É, Pertinho. tá perto, tá perto. Aqui tudo É, perto. tá perto. Tudo é perto. Perto e longe ao mesmo tempo por causa do trânsito, né? Vocês ainda não pegaram, né, o trânsito. Vocês acabaram de chegar, ainda tá nesse... Teve meio tranquilo. Pra Hoje eu nós, peguei o trânsitozinho. Já? a ida ao mercado é uma aventura. Caminho que erra, uma errada que dá uma volta gigante. Ai, meu Deus. Uma treta. A gente se encontra, viu? Eu creio que o Senhor sempre vai encontrar aqueles que têm propósitos, espíritos similares, né? Que buscam e geram nessa terra. Muito obrigada. Deus abençoe. Olha, estou muito feliz, viu? Essa live fica gravada, gente. Salva, fica salva. Aqui. Vamos compartilhar essa live aí pra galera. Sim. Meninos, Deus abençoe. Vocês são incríveis. Lindos, lindos, lindos do Senhor. Falta para eu fazer também um livro. Me fala o que foi. Vou começar a escrever o livro. Escreve. Porque o Senhor começa a derramar, gente. Eu estou escrevendo há 28 dias. É há 28 dias chorando do computador, assim, porque o Senhor tem derramado muito. Ele nos ama muito. Uau. Nos ama muito, né? Escreve, escreve. Quando você conversou, a primeira vez, eu acho que você conversou com Deus. Eu ouvi Deus. Um dia ele me contou que minha avó estava com câncer. Um dia ele me contou assim: sua avó vai morrer. Eu falei, então que ela morreu dormindo. Depois eu recebi a notícia que minha avó morreu e ela morreu dormindo. Daí nessa hora eu fiz yes! Porque naquele negócio eu soube que Deus falou comigo de verdade e também que eu ouvi a voz de Deus de verdade e também que Deus ouviu minha oração. E agora ela tá muito melhor. Graças a Deus. É verdade. Vitor Hugo, esse testemunho parece simples, né? Mas você precisa colocar isso num livro para que outros meninos também tenham essa experiência e passam a crer que o Senhor fale com elas. Passem a buscar, a ouvir a voz de Deus, assim como você ouviu. Então, registre tudo, porque outros precisam ouvir. Que incrível, que incrível. Obrigada, gente. Estou emocionada aqui. Tamo junto, linda. Tamo junto. Tchau, tchau. Demais, gente. Quem ficou até o fim, obrigada. Agradeceu. Gente, demais, né? Ai, é até difícil encerrar. Obrigada por cada um que acompanhou, que entrou na live. Eu vou deixar salvo aqui. Um beijo. Até a próxima.